Tá, eu sei que você quer saber como funciona o método inglês autêntico, mas antes eu quero te mostrar alguns mitos que as pessoas têm quando vão estudar inglês. Esses mitos são muito ruins, muito nocivos, pois eles ficam martelando na sua cabeça, você que se propõe a estudar outro idioma. Adir, por que tudo isso é importante? Aprender o idioma é um processo ativo e eu quero que você esteja totalmente disposto e animado para fazer isso. Muitas vezes nós temos atitudes que nos sabotam o aprendizado e ficamos patinando sem sair do lugar. Bom, vamos lá. Are you ready? Mito número 1. Adulto aprende como criança. Bom, diferente do que as pessoas acreditam, o processo de aprendizagem da criança demora um pouquinho mais, pois ela está com o cérebro em formação e a criança aprende muito por imitação. O adulto, por sua vez, já tem seus conceitos formados e é muito analítico. O adulto precisa saber como as coisas funcionam. As crianças não têm medo de julgamento, elas falam errado, com frases incompletas e são muito espontâneas. Os adultos já carregam uma série de crenças limitantes, pensamentos que os impedem de ser mais espontâneos e de imitar. O bebê escuta muito, mas muito mesmo antes de fazer qualquer som. E como é sua primeira língua, ele vai produzir esses sons da mesma forma que os pais. O adulto, por sua vez, recorre muito à forma escrita e tenta comparar com a forma oral. A criança ainda tem muito espaço em disco, assim dizendo, como eu costumo brincar, e com a mesma facilidade que ela aprende, ela também esquece se esse conhecimento não for revisado ou treinado. No método inglês autêntico, eu trato adulto como adulto, tendo em consideração suas particularidades e estilos de aprendizado. Eu te explico na real como as coisas funcionam e eu te mostro vários atalhos para economizar seu tempo. Poxa, você não vai querer aprender inglês com musiquinha nessa altura do campeonato, né? Mito número 2. Sou muito velho para aprender. Deveria ter começado mais cedo. Olha, isso realmente não é verdade. É óbvio que uma criança ou um adolescente com mais tempo e menos preocupações vai ter mais propensão para pegar as coisas mais rápido, mas dizer que idade influencia muito no aprendizado não é verdade. Atualmente estamos na época do que eu chamo de inglês McDonald's. As pessoas querem aprender em tempo recorde e é por isso que fazem cursos e cursos e não aprendem porque queimam etapas. Aprender idiomas é um processo e adultos desenvolvem estilos de aprendizagem. Alguns aprendem assistindo aula e escrevendo, outros aprendem somente ouvindo, outros aprendem ouvindo e fazendo algum exercício e outros aprendem muito mais lendo. Não importa o seu estilo de aprendizagem, o que importa é a consistência, a sua dedicação aos estudos e a maneira que você vai estudar e as técnicas que você vai usar. Aprender inglês já adulto sim é possível, pois você tem capacidade para isso. O que é necessário é organização, dedicação e técnica. Nós vamos falar disso mais adiante. Mito 3. Preciso fazer exercícios de gramática para ficar fluente. A gramática nada mais é do que uma série de regras para que o idioma tenha sentido. Eu costumo dizer que os teachers têm que saber os termos técnicos de gramática, os alunos não precisam. O que os alunos precisam é saber quando um tempo verbal é usado, qual palavra combina com qual palavra, esse tipo de coisa. E isso se chama gramática. Você não precisa saber o que é uma oração subordinada ou uma adjunta adverbial. Aprender gramática tem que ser algo natural, contextualizado e com vários exemplos. Com um contato com o idioma, você vai ver que você vai produzir frases com gramática perfeita sem saber uma centena de regras. E se você errar, vai se corrigindo. A gente não fica perfeito em 4 meses. Ser fluente em inglês exige esforço e dedicação. Como eu já disse, nada acontece do dia para a noite. Outra coisa, inglês é diferente do português, então não fica se martirizando se errou um tempo verbal ou esqueceu uma preposição, isso vai se desenvolvendo com o tempo. Sabe qual é a melhor forma de aprender gramática sem ter que decorar regras? Escutar e ler. E muito. Você vai ter que ler as regras para saber como as coisas funcionam, mas não vai precisar decorar, pois isso não vai ser necessário. Mito 4. Conversação na primeira aula. Sejamos honestos, para você conseguir conversar, você precisa ter conteúdo, ou seja, precisa ter escutado e lido muito inglês. Eu fico meio irritado com algumas propagandas por aí, sabe por quê? Para mim, decorar algumas frases e dar respostas ensaiadas não é conversação, longe disso. A conversação é um processo natural e quanto mais você escuta, mais você tem conteúdo para falar. Isso é muito óbvio.
E quando eu digo escutar, não é colocar o fone e ficar de bobeira sem prestar atenção. Escutar tem que ser feito de forma analítica e ciente, pois nós somos adultos. Se você é iniciante, não adianta ligar na CNN e ficar vendo noticiários sem entender nada. Você só vai perder tempo. A mesma coisa é pegar um texto muito avançado ou complexo. A gente tem que escutar e ler coisas que estão no nosso nível ou um pouquinho mais difícil, mas não muito. Então, não fica desesperado se você já estuda inglês há um tempo e ainda não tem a sonhada fluência. Isso leva tempo e estudo. Continue escutando e lendo e, quando possível, comece a conversar com um professor ou algum amigo que já fala inglês. Errou? Esqueceu a palavra? Continua, pois a boa prática com exercícios focados vai sempre dar resultado, mesmo que aparentemente não pareça. O que eu sugiro é que você foque em ter conteúdo, ou seja, escutar muito e ler muito. Só assim você vai conseguir começar a ter uma conversa ou escrever um texto em inglês. E lembre-se, a leitura é uma grande aliada da audição, pois você também vai revendo, revisitando algumas estruturas, a tal da gramática, lembra? E isso vai ficando automatizado. Mito número 5. Preciso morar fora do país para ser fluente. Morar fora do país seria ideal para quem quer ser fluente em inglês, mas imagino que não é o caso de muita gente. Eu conheço o exemplo de muitas pessoas que ficaram fluentes no Brasil, mas eu vou falar somente de uma. Eu fiz minha primeira viagem aos Estados Unidos em 2012, quando já dava aula há 20 anos. Chegando lá, não tive dificuldade alguma, pois eu já dominava o inglês. E não é porque eu era professor, mas é porque eu me dediquei a aprender o inglês falado, o inglês autêntico, da vida real. Aquele que você não aprende nos livros, mas pode ver nas séries e nos filmes. Fazer um intercâmbio é muito legal por vários aspectos, seja com a experiência de estudar com pessoas de outros países e também pela parte cultural, de estar vivendo num país com costumes tão diferentes dos nossos. Agora, se você é aluno básico e vai estudar inglês fora, você vai perder tempo, pois até que você se acostume já vão ter se passado algumas semanas, até meses, e isso é um tempo precioso no seu aprendizado, sem falar no dinheiro que você vai gastar. Esses mitos rolam por aí e eu tenho certeza de que você já ouviu alguns deles. E por tanta gente ficar falando isso, você provavelmente deve acreditar que isso é verdade. Mas como eu disse, são mitos.